Meus irmãos, nós recentemente acabamos uma série na carta de Paulo aos Colossenses, e de uma série até outra nós costumamos aqui na igreja pregar alguns salmos, considerando que fazer uma série no livro dos Salmos demoraria mais de um ano, só pregando salmos, então nós intercalamos o término de uma série com o começo de outra, com algumas pregações no livro dos Salmos. E hoje nós ouviremos a exposição do Salmo 16, que é sem dúvida mais um belo salmo dentre os 150 salmos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste salmo, salmo número 16. Nós faremos a leitura na Ara Almeida Revista e Atualizada, que tem sido a versão oficial aqui da nossa igreja. Salmo 16, diz assim a palavra do nosso Senhor. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor, irmãos, que Ele fale ao nosso coração, confrontando, consolando, produzindo em nós arrependimento e fé genuínas, para que vivamos de maneira agradável a Ele. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e clamamos, Senhor, suplicamos que o Senhor fale conosco. Fale conosco transformando o nosso coração, mudando, Senhor, a disposição do nosso coração, se necessário. Oriente, Senhor, o nosso coração para que tenhamos uma fé triunfante, uma fé vigorosa, que posta em Cristo Jesus, anda como Ele andou, imitando-lhe as obras e mesmo a fé do Salvador. Ó Senhor, aqui se reúne o Teu povo para adorar-Te, mas por Tua graça o Senhor escolhe falar conosco nesse momento tão precioso do culto do Senhor. Por isso Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha atentos e reverente à Tua palavra. Confronta o coração daqueles que estão obstinados em seus próprios pecados, Senhor, advertindo-os e demonstrando o Teu amor mais uma vez por eles. Clamamos, Senhor, que aqueles que não são regenerados, que o Teu Espírito opere, Senhor, regenerando-os e incutindo a palavra de Deus em seus corações. Aqueles que estão sendo santificados e têm buscado andar com zelo diante do Senhor, sejam fortalecidos, Senhor, pela pregação da Tua palavra, e que mais uma vez recebam a instrução da Tua parte, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor. Oramos no nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Como você definiria a fé? Se algum incrédulo perguntasse para você o que é fé, o que você diria? Talvez você que conhece um pouco a Escritura Sagrada responderia com o texto de Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É verdade, irmãos, essa é uma definição bíblica de fé e, portanto, incontestável. Não podemos dizer que essa não é uma definição bíblica.
porque realmente é. Entretanto, até mesmo os textos bíblicos e as definições oferecidas pela Escritura podem ser corrompidas pelo nosso pensamento e confundidas pela falta de entendimento necessária que o texto bíblico requer. Quando se pensa nesse texto de Hebreus capítulo 11 e aprofundamos um pouco mais no significado dessa palavra, nós concluímos que há coisas muito claras aqui no texto que não são percebidas pela maioria das pessoas que evocam esse texto como uma definição de fé. Veja, a fé como descrita aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1, esse texto bastante usado, implica que as coisas que se esperam não são coisas aleatórias. Fé não é um positivismo abstrato que pode substituir Cristo por qualquer outra coisa. Isto é, você não pode ter fé de que determinada circunstância vai dar certo, determinada coisa que você espera vai acontecer. Isso não é fé. Fé significa confiar nas coisas que se esperam. E o que se espera? Qual é a esperança cristã? Fé e esperança estão profundamente unidas nesse verso de Hebreus, irmãos. Fé e esperança não são desvencilhados. A esperança cristã se baseia nas promessas que Deus fez. Então fé não é ter aquele sentimento de que eu acredito que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é um positivismo tolo que as pessoas por aí confundem. Fé, sem dúvida, meus irmãos, é uma confiança firmada em Cristo, em suas promessas, em Deus, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele nos prometeu. Você tem mesmo esse tipo de fé que não vacila, que espera e confia nas coisas que não se veem? Você tem convicção, como diz o texto? É bem provável, irmãos, que a maioria de nós, se não todos, tenhamos que nesta hora dizer que nós temos uma fé vacilante. Nós temos uma fé fraca. É exatamente por isso que a Escritura está recheada de histórias, de ordens, de mandamentos que nos encorajam a ter uma fé mais robusta, mais forte, que nos ensinam a ter uma fé triunfante. É exatamente isso que nós vemos no salmo que nós acabamos de ler. Os salmistas, irmãos, não eram homens perfeitos, mas talvez eles tinham uma fé um pouco mais robusta do que a nossa. Esses homens também vacilaram na fé, mas em alguns momentos Deus os capacitava a ter uma fé tão vigorosa e inspirado pelo Espírito Santo, o profeta, o salmista, que neste caso é descrito aqui como Davi, considerando que o salmo é de autoria davídica, expressa uma fé triunfante, uma fé que deve ser imitada. Irmãos, os salmos são de categorias diversas. Na semana passada nós expomos aqui um salmo de penitência, que também pode ser considerado um salmo de lamento. Mas há também os salmos de aleluia, que são salmos de louvor. Esse é um salmo que é chamado de um salmo de confiança. Mas não é meramente um salmo de confiança, ele também é um salmo profético, e nós veremos o porquê. Esse salmo de autoria davídica mostra que neste exato momento em que escrevia, o Davi, o profeta, estava sem dúvida, irmãos, cheio de uma fé vigorosa e vibrante. Davi, aquele homem fiel a Deus, chamado de homem segundo o coração de Deus, não tinha uma fé perfeita, nós sabemos disso, sabemos pela sua vida. Mas ele é aquele de quem saiu a linhagem messiânica. Era esperado que o Messias viria dele. Como rei de Israel, e como alguém da tribo de Judá, Davi, então, é um tipo de Cristo. Isso é muito importante na leitura de alguns salmos, especialmente desse salmo, irmãos, porque as coisas que aqui são ditas pelo Davi são plenamente vistas e mais claramente vistas na pessoa perfeita do Senhor Jesus Cristo. Isto é, se no Salmo 16 Davi mostra ter uma fé vigorosa e vibrante, na verdade, quem tem essa fé em perfeição é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, irmãos, crer no Senhor Jesus Cristo e imitar a crença do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo e imitar a fé que o Senhor Jesus Cristo tinha. Porque diferente de nós, ele não tinha uma fé vacilante, mas ele tinha uma fé triunfante. Esse salmo, Salmo 16, oferece
duas características muito importantes que se desdobram neste salmo de 11 versos. Esse salmo que será exposto verso a verso. Duas características principais daquilo que nós podemos chamar de fé triunfante. E essas duas características principais são contentamento e esperança. Contentamento e esperança. Mas contentamento com o quê? E esperança em quê? É isso que nós veremos ao passar por cada um dos versos. A primeira característica, então, que se manifesta numa fé triunfante é contentamento no Senhor e nas coisas do Senhor. Isto é, meus irmãos, se nós somos pessoas, homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que têm uma fé triunfante, uma fé verdadeira, então essa fé se manifesta em contentamento no Senhor e nas coisas do Senhor. Nós veremos detalhadamente o que esta linguagem representa no Salmo 16, especialmente nos versos de 1 a 8. Contentamento no Senhor e nas coisas do Senhor. Note que o salmista começa fazendo um pedido. Este salmo não é, irmãos, um salmo de muitos pedidos. É um salmo de um único pedido. Guarda-me, ó Deus. É o único pedido que ele faz. O salmista também não nos dá, como em outros salmos, uma informação acerca das circunstâncias em que ele está passando. Será que ele estava passando por alguma situação difícil, que ele precisasse de segurança e por isso ele pede para que o Senhor o guarde? Pelo jeito não, porque ele faz apenas um pedido. Guarda-me, ó Deus. No restante do salmo, ele mostra a sua confiança no Senhor. Ao que pensa-se os estudiosos desse salmo, meus irmãos, Davi, na verdade, está apenas pedindo que Deus continue a guardá-lo. Ele não espera recorrer a Deus só no momento em que as situações estão difíceis, mas ele é alguém que ora, que tem comunhão com o Deus em quem confia e pede para que Deus continue o guardando, porque mesmo no estado de bonança, ele sabe que só será sustentado pela mão de Deus. É o que ele diz em seguida. Ele diz, porque em ti, Senhor, eu me refugio. Por vezes, irmãos, se nós lermos a Escritura com atenção, nós veremos que Israel e os patriarcas mesmos buscaram refúgio em outros lugares. Abraão, por exemplo, na primeira dificuldade que tem na Terra Prometida, busca refúgio no Egito, porque na Terra Prometida havia fome. O mesmo acontece com Israel, perto da vinda do rei da Babilônia para levá-los ao exílio. Eles buscam refúgio no Egito, aquele que tinha os escravizado, e eles buscam refúgio, e o profeta Isaías lá, no capítulo 30, no verso 2, diz, ai de vocês que buscam refúgio, a mesma palavra que Davi usa aqui no Egito. Mas Davi não, ele é confiante de que o Senhor basta, de que o Senhor é suficiente, ele se satisfaz com a proteção do Senhor, o Senhor é tudo aquilo que ele precisa, ele não precisa de ninguém mais. O Senhor aqui, irmãos, é Yahvé, a quem o profeta e o salmista diz no verso 2, é o melhor, o maior, o único bem que eu possuo. Note, irmãos, a fé triunfante ama o Senhor. Ela não apenas desfruta dos seus benefícios. O Senhor é sua possessão, não só o que Ele faz. Que cristão não quer ir para o céu? Na verdade, até os ímpios às vezes querem ir para o céu. Você pergunta para eles, eles dizem, eu quero ir para o céu. Mas aí você pergunta tanto para os cristãos quanto para os ímpios assim, para que você quer ir para o céu? Por quê? As respostas são variadas, meus irmãos. Mas há quem diga que quer ir para o céu porque, afinal de contas, não vai haver sofrimento lá. A gente não vai sofrer no céu. Nós não sentiremos dor. E sabe de uma coisa? Nós nem pecaremos no céu, porque os meus próprios pecados às vezes me humilham. Sabe, irmãos, realmente essas são umas das coisas que fazem o céu desejável. Mas a gente se esquece de que a melhor coisa do céu é o Senhor. Perceba que para o salmista, o Senhor é a minha única possessão. Só tenho somente a Ti, Senhor, só tenho a Ti, é isso que ele diz, o céu é céu porque Deus está lá, irmãos, o céu é perfeito porque o perfeito está lá,
E lá no céu, nós o possuiremos de maneira perfeita, e ele nos possuirá de maneira perfeita. E quando eu falo lá no céu, entenda-se, o novo céu e a nova terra. A fé triunfante, irmãos, encontra contentamento no Senhor, mas também encontra contentamento nas coisas que são do Senhor. Veja o que diz o verso 3. Davi diz que para ele, os santos é que são os notáveis, as pessoas que são notadas, que são importantes. Para Davi, que era o rei de Israel, não eram outros reis, as pessoas da sua corte, não eram os poderosos, os sábios deste mundo, não. Quem são os notáveis para ele? Senhor, os notáveis são os santos. Santos aqui é uma referência para o povo de Deus. E olha só, eles não são apenas notáveis, Davi diz que tem o seu prazer neles. O meu prazer está todo neles, Senhor. Perceba que quando Davi está dizendo que o seu prazer está no povo, ele não está dizendo que o seu prazer está no povo e não em Deus. É possível, tá, irmãos, amar a comunhão, a sociabilidade mais do que Deus. Mas é impossível amar a Deus e não amar a comunhão cristã. É possível amar a comunhão, a sociabilidade e não amar a Deus. Mas não é possível amar a Deus e não amar a comunhão cristã. Não é possível amar a Deus e amar os santos e não amar os santos de Deus. Nós devemos saber disso. Quem são os seus amigos? Em quem você tem prazer? Quem são os notáveis, as pessoas importantes para você? Você quer amigos poderosos, ricos, famosos, bonitos? Ou você quer cristãos do seu lado, amigos fiéis, piedosos, que amam o teu Salvador? Irmãos, faz todo sentido para aquele que ama o Senhor, amar aqueles que amam o Senhor. Eu não quero ter do meu lado, você deve pensar, eu não quero ter do meu lado quem não ama o meu Senhor, que é o meu bem mais precioso, que é todo o bem que eu possuo. Alguns cristãos às vezes têm prazer igualmente nos amigos incrédulos e nos amigos crentes. Isso acontece, irmãos, em nossos afetos porque há uma desorganização da verdade em nosso coração. Porque se isso está acontecendo com você, se o seu prazer está igualmente em ímpios e nos cristãos, então tem alguma coisa errada, a sua fé não é uma fé triunfante. Eu tenho vários amigos de infância que eu conheço há muitos anos, são amigos de infância, e eu já não sou tão novinho, mas eles não amam o Senhor. E tem alguns amigos de poucos anos, a quem eu amo muito mais do que qualquer amigo meu da infância, porque eles amam o Senhor, porque eles me afiam, porque eles me exortam, porque eles me ajudam a andar de acordo com a vontade do Senhor. Veja, curiosamente Davi, que poderia adjetivar, os notáveis para mim são aqueles que pertencem ao teu povo, mas ele fala de santos, de fiéis. Por quê, irmãos? Porque os fiéis são aqueles que não vão deixar você andar pelo seu próprio caminho, eles vão te corrigir. Esses são os notáveis, os importantes para Davi. Esses são aqueles que Davi tem o seu prazer. E que nós também sejamos assim, meus irmãos. Essa fé triunfante mostrada pelo salmista, ela não se manifesta apenas com um contentamento em Deus e no seu povo e nos seus santos, mas ela também abomina e se opõe ao falso culto, seja ele qual for. O falso culto, irmãos, pode ser o culto a um Deus falso, ou pode ser o culto ao Deus verdadeiro de forma falsa, isto é, da forma que Deus não ordenou. E é exatamente sobre esses dois tipos de culto que Davi menciona aqui. Olha só o que diz o verso 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Primeiro ele reconhece que aqueles que trocam o Senhor por outros deuses, isso é, eles estão trocando o Senhor, eles conheciam Yahvé e trocam o Senhor, eles terão muitas penas, em outras palavras, eles terão muitos sofrimentos. Irmãos, aqueles que trocam o Senhor por outros ídolos que prometem coisas rápidas, eles encontrarão sofrimento. Davi sabe disso pela simples razão de saber que o bem verdadeiro só habita em Yahvé, só habita no Senhor. Ele sabe disso. Logo, todos aqueles
todos aqueles que trocam o Senhor por outros deuses encontrarão sofrimento. Então, ele faz uma afirmação: eu não oferecerei as suas libações de sangue. Ele se nega a participar da falsa adoração e das falsas doutrinas. O culto da época envolvia vários rituais, especialmente libações de sangue. E Davi está falando do tipo de culto que ele não participará. Ele não vai participar desse tipo de culto. E sabe o que ele diz mais? Ele diz que nem vai pronunciar o nome daqueles que participam. Será que é errado falar o nome de quem participa de um culto pagão? Será que é errado? Não é isso que Davi está dizendo. O que será que Davi quer dizer quando ele diz: eu nem pronunciarei os seus próprios nomes? Se fosse proibido mencionar o nome, pronunciar o nome de alguém que adora um deus pagão, então você não poderia mencionar o nome dos seus colegas de trabalho e talvez nem daqueles que são da sua própria família às vezes. Mas o que Davi está dizendo, irmãos, é que ele não dará qualquer sinal de aprovação ou anuência ao tipo de culto que eles têm. É isso que ele está querendo dizer quando ele diz: não pronunciarei os seus nomes. Eles não serão notáveis para mim. Eles não serão importantes para mim. Eu não vou dar nenhum tipo de anuência, de aprovação desse tipo de culto. Sabe, aquele que tem uma fé triunfante, aquele que tem uma fé verdadeira, é o tipo de pessoa que fica incomodado, desconfortável e até se ira por um falso culto. O cristão que ama o Senhor, ele se satisfaz no Senhor e não quer participar de nenhum tipo de culto que tenha qualquer grau de falsificação ou de engano, irmãos. A fé triunfante nos leva a isso. É exatamente por isso que membros da Igreja Presbiteriana do Brasil podem ser disciplinados. Podem ser disciplinados se participarem de um culto pagão. Mas o que é um culto pagão, pastor? Por exemplo, se você for chamado para ser padrinho de um casamento católico, você pode ser disciplinado na Igreja Presbiteriana, porque é partilhar de um culto pagão. Para o católico, o casamento é um sacramento, portanto é um rito religioso. Você não é meramente espectador, você participa junto. Se para você, que é protestante, o casamento não é um sacramento, então você não deveria participar disso. E se participar, está ofendendo ao Senhor, porque está participando de um culto pagão com uma missa que diz que Cristo está sendo, em cada missa, crucificado novamente. Basta você ler um pouco da teologia católica para saber que isto é verdade. Note, irmãos, que Davi não tem medo de agradar as pessoas, de desagradar as pessoas que adoram outros deuses. Ele não quer fazer média para elas, ou sair de bonzinho. Ele diz que nem pronunciará o nome delas. Por que será que ele não tem medo de perder o respeito, a amizade dessas pessoas que são pagãs? Será que é porque ele não gosta das pessoas? Não, irmãos. Ele não tem medo porque o Senhor é a sua herança. O Senhor é aquilo de mais valioso que ele tem. É por isso que ele não tem medo de caminhar com a verdade. Olha o que dizem os versos 5 e 6 do texto. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. No verso 5 especialmente, há 3 metáforas usadas por Davi. Ele diz que o Senhor é sua herança. Perceba, irmãos, o Senhor não é um objeto. Ele não é um patrimônio. Ele é uma pessoa. Na verdade, 3 pessoas. Então, é uma metáfora dizer que o Senhor é a sua herança. O seu cálice e o arrimo da sua sorte. São as 3 coisas que ele diz. Por herança, Davi quer dizer que o Senhor é sua única propriedade. Como se ele dissesse: Senhor, a quem tenho eu senão o Senhor? Lembra que nós lemos o Salmo 73 no começo da liturgia? Quem tenho eu no céu, Senhor? Com isso, Davi não queria dizer que ele não tinha outras propriedades. Ele era o rei de Israel. Mas ele queria dizer que perto de todas as outras coisas deste mundo, irmãos, ele era tudo. E as outras coisas eram nada. É isso que ele está dizendo.
Mas ele também diz que o Senhor é o seu cálice. E ele quer dizer com isso que o Senhor é o seu sustento. O cálice está associado à alegria, à abundância. O Senhor é o seu sustento. Ele sabe que as coisas que se achegam à sua mesa, a sua vida vem do Senhor. E depois ele ainda diz, por arrimo da sua sorte. É a terceira metáfora, o Senhor é o arrimo da sua sorte. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Senhor é aquele que garante o seu futuro. A fé triunfante de Davi, irmão, se apega a Deus de maneira integral. Tudo na vida dele é orientada e controlado pelo Senhor. Tudo na vida dele é assim. Tudo é o Senhor. O Senhor não está numa caixinha departamentalizada chamada religião. Não tudo. Senhor, o Senhor é minha herança, o Senhor é o meu cálice, o Senhor é um arrimo da minha sorte. Deus está envolvido em todos os acontecimentos, por arrimo da sua sorte, que quer dizer aquele que garante o meu futuro. O Senhor está envolvido em cada detalhe da minha vida. É isso que este homem de fé inabalável diz. E o verso 6 esclarece ainda mais a confiança. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. O que será que Davi quer dizer com isso? Divisas, irmãos, aqui no texto, é a mentalidade de separação de propriedade. O que Davi está dizendo é que ele consegue apreciar aquilo que Deus concede a ele. Ele é um homem satisfeito com a porção que Deus oferece a ele, com os limites das suas propriedades. Ele se alegra em Deus. Essa é uma fé triunfante. A propriedade e a terra na perspectiva hebraica, e se você ler o Antigo Testamento com atenção, você verá que está associada à identidade do povo de Israel. Veja, irmãos, quando Josué entra na terra prometida e faz a divisão da terra, cada propriedade, cada terra era pertencente a uma tribo, a identidade da tribo. Nós também vemos na Escritura que o apego nacionalista a Israel, principalmente representado pela figura de Jerusalém, é algo que identificava o povo. E não é verdade que as nossas possessões também criam certa identidade com a gente? Elas definem quem nós somos? Você quer ver um jeito que é muito fácil de você definir uma pessoa? Pensemos que uma pessoa chegue para você e diz assim, eu tenho uma propriedade, sabe aonde? Lá naquele lugar lá onde o pessoal invadiu as terras lá, a propriedade privada. Ela tomou a terra de alguém, uma ocupação. E ela diz que tem uma propriedade lá. Isso não diz muito acerca dela? Né? Se você souber que alguém tem uma propriedade num condomínio de luxo, e ela disser para você, olha, eu tenho uma propriedade lá em tal lugar, isso não vai dizer muito acerca da pessoa? Então, propriedade tem a ver com a nossa identidade, tá, irmãos? O quanto a gente tem define quem nós somos, de certo modo. Nós podemos progredir com aquilo que a gente tem, mas isso tem a ver com a nossa identidade. Quem nós somos e o que nós temos. Certo? E isso é acidente, na nossa realidade, é acidente da história humana? O que você tem hoje é um acidente? Ou essa linha foi delimitada pelo próprio Deus? Deus queria que nesse exato momento você tivesse aquilo que você tem agora. Que você fosse quem você é agora. Estou falando de identidade, não de ausência de progresso em santificação, tá, irmãos? De identidade. Você é a pessoa que Deus quer que você seja. Você tem os bens que Deus quer que você tenha. Davi se satisfaz com isso. Ele não é escravo de querer possuir mais e mais e mais. Não, ele se satisfaz com aquilo que Deus deu. Por que ele pode encontrar essa satisfação? Porque no final das contas, a sua satisfação está no próprio Deus. E ele sabe que nada, nenhum bem desta vida supera o valor de possuir o próprio Senhor e o seu reino eterno. E isso é uma fé triunfante. Uma fé que não se apega às coisas dessa terra. Não se apegar às coisas dessa terra, irmãos, não significa não cuidar delas. Davi diz, a minha herança é muito linda. A gente tem que se satisfazer com a porção que a gente tem, seja ela pequena ou grande. A gente pode e deve evoluir a porção que a gente tem, para zelar pela glória de Deus e manifestar a glória dele nas coisas que ele nos deu. Mas nós não podemos viver insatisfeitos, meus irmãos.
o crente verdadeiro é alguém que se contenta com as coisas que Deus dá para ele. Ele não precisa correr atrás de coisas desse mundo que se corrompem, que se corroem e que são roubadas, porque ele possui o Senhor, que é eterno, e ele tem a alegria disso. Ele não é escravo de ter mais, porque o Senhor é sua própria herança. E o Senhor não é apenas a sua herança, o Senhor também é o seu cuidador. É isso que diz os versos 7 e 8. Esses versos, irmãos, fique aí com a sua Bíblia aberta e vá acompanhando. Esses versos, eles demonstram a profunda confiança do salmista em Deus. Esse salmo, Salmo 16, está muito relacionado com o Salmo 23, que é aquele do Senhor como pastor. O salmista sabe que o Senhor é o seu cuidador, isto é, o Senhor é o seu pastor. No verso 7 ele diz que o Senhor é aquele que o protege. O Senhor é aquele que ensina, aliás. E no verso 8 é aquele que o protege. Então o salmista bendiz a Deus, bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Como uma ovelha ele é ensinado pelo seu cuidador, ele é guardado, ele é ensinado pelo Senhor, instruído pelo Senhor. Irmãos, a maneira como Davi escreve aqui, que o seu próprio coração está ensinando, veja, ele diz isso, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O coração dele, que é o elemento interno, tá? Foi ensinado pelo Senhor. E o que está acontecendo que até de noite o coração o ensina? A fé triunfante não é algo que permite que os verdadeiros crentes ouçam uma verdade por um ouvido e saia pelo outro, irmãos. O coração ensina quando ele deita no travesseiro, porque ele fica ruminando, ele fica meditando nas belezas, nas glórias, na lei do Senhor, em como obedecê-lo, em como crescer para a glória do Senhor. Este é um homem de fé vibrante, alguém que cresce, alguém que está em progresso. A palavra de Deus não tem um efeito passageiro para ele, momentâneo, mas ele é alguém cujo coração transborda do ensinamento que vem do Senhor, porque ele é nutrido, o coração dele se enche das coisas do Senhor. E ele se alegra por isso, ele bendiz o Senhor por isso. O verso 8 então diz que ele não teme o mal. Por quê? O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita não serei abalado. Estar à direita aqui significa estar ao lado do poder do Senhor. Irmãos, veja bem, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por que a gente teme ainda de vez em quando? Esse profeta é muito confiante. Ele diz, eu não serei abalado, o Senhor está do meu lado. Note, irmãos, que essa é uma segurança absoluta. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Não é de vez em quando. Tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, eu não serei abalado. Você é capaz de professar uma fé assim o tempo todo? Você é? Você é capaz de ter uma fé vibrante assim o tempo todo? Irmãos, nós sabemos que à medida que as circunstâncias acontecem, a nossa fé fica por um triz. Nós sabemos que se certas coisas acontecerem na nossa vida, a nossa fé pode sucumbir. Eu já vi um homem que eu considero muito espiritual e muito piedoso dizer, se isso acontecer na minha vida, eu não sei se eu suporto. Essa desconfiança não é ruim, mas ela mostra que realmente a nossa fé é muito vacilante, ela não é desse jeito. Pode vir o que for, porque o Senhor está sempre à minha presença, eu não serei abalado. Irmãos, nós sabemos que nem Davi teve uma fé inabalável assim o tempo todo, nós sabemos disso, basta a gente ler a Escritura, tá? A questão é que nesse exato momento ele foi capacitado por Deus a ter uma fé tão vigorosa assim. E nós também podemos ter. Nós não podemos olhar para isso e dizer assim, não podemos ter uma fé dessa. Não podemos. Podemos. Sabe por que nós podemos? Porque diferente de nós temos um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que sempre teve uma fé triunfante dessa.
Irmãos, ele nunca titubeou. Ele nunca titubeou. Ele nunca sucumbiu diante do pecado. Ele jamais pecou. Nem diante dos seus inimigos ele temeu. Ele não temeu os homens e não temeu os acontecimentos, mesmo sabendo deles previamente. O que vocês fariam se vocês soubessem que à medida que você pisar do portão ali da igreja para fora, você ia morrer? É possível que algumas pessoas fossem para o David e dissessem: ô David, eu posso ficar com a chave da igreja? O Senhor sabia que a cruz estava preparada para ele. Ele não teve medo da cruz. Talvez você diga assim: pastor, mas Jesus se angustiou, ele chorou sangue, ele clama ao Pai que o Pai afastasse dele o cálice. E você acha que é porque ele estava com medo da cruz? Não era não. Ele estava com medo de ser afastado do Pai. Isso era o temor dele. Porque enquanto o Pai estava à sua direita, ele era inabalável. Mas ele estava com medo de ser afastado do Pai, porque ele amou o Pai até o fim. Ele confiou no Pai até o fim. E sabe por que, irmãos, nós podemos ter uma fé vacilante dessa? Porque ele também nos amou até o fim. É o que o texto lá diz. Quem que eram os notáveis para Cristo? Não são os poderosos do mundo. Ele escolheu aquilo que é fraco para confundir as coisas fortes. Ele escolheu gente como a gente, irmãos. Ele nos amou. Você consegue imaginar que você é notável para o Senhor Jesus Cristo? Porque você faz parte do povo dele? A Bíblia diz que ele os amou até o fim. Ele não amou os ímpios. Ele não amou os ímpios. Ele amou os seus. Obviamente isso inclui aqueles que eram ímpios, mas que deixariam de ser. Se tornariam santos mais tarde. Mas ele amou os seus até o fim. Ele teve uma fé triunfante. E nós precisamos ter uma fé triunfante. Mas nós não temos essa fé o tempo todo, como nosso Senhor teve. O que será de nós então, irmãos? Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender que nós somos salvos pela fé, por meio da fé, não por causa da fé. Então entenda bem, não é a sua fé que te salva, não é. O que te salva é em quem ela está depositada. A nossa fé está em Cristo, que teve uma fé triunfante. Sem dúvida, nós devemos buscar de todo o coração ter a fé que Jesus teve. Mas nós vacilaremos, irmãos, isso é certo. Graças a Deus nós temos alguém que tem uma fé vigorosa para nos sustentar, unidos a Deus como o Senhor Jesus Cristo. Alguém que jamais foi incrédulo. E sabe de uma coisa? A fé triunfante dele, quando você crê nele, é colocada na sua conta. Você não vai ser salvo pela sua fé. Você vai ser salvo por causa da fé de Jesus. Então, por meio da sua fé, como instrumento, você recebe a justiça proveniente da fé de Jesus Cristo, que tinha uma fé triunfante. Nos versos expostos até agora, irmãos, nós aprendemos que uma fé triunfante se manifesta em contentamento no Senhor e nas coisas do Senhor. Agora, nos versos finais, que é a conclusão do Salmo, nós aprendemos uma segunda lição. A fé triunfante se manifesta em esperança no Senhor e nas suas promessas. Veja o que diz o salmista nesses versos. No verso 9, ele diz que o seu coração se alegra e o seu espírito exulta, até o seu corpo estará seguro. A razão dessa alegria é que o Senhor é quem o protege. O seu corpo repousará seguro. É isso que ele diz no verso 9. No verso 10, irmãos, ele afirma sua esperançosa confiança em Deus. Qual é essa esperançosa confiança no Senhor? O Senhor, pois o Senhor não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Sabe o que isso significa? Que a alma dele não vai ficar no sepulcro. E que o seu corpo não sofrerá decomposição. Essa palavra corrupção aqui significa que o seu corpo não sofreria decomposição. Irmãos, o corpo humano demora mais ou menos de 24 até 72 horas para começar a se decompor. A morte, biologicamente, é um processo.
Então, nesse processo, demora o estágio para chegar à decomposição. O que o salmista está dizendo é que se ele morresse, o corpo dele não ia chegar a se decompor no sepulcro. É aqui que esse salmo é profético. E é aqui que tanto Paulo quanto Pedro usam. Se você ler a sua Bíblia em Atos 2, 25 a 32, e depois em Atos 13 a 35, Pedro e Paulo estão falando e Lucas registrou. Ambos os apóstolos interpretam esses versos como aplicando-se na verdade a Jesus Cristo. E eles chegam a dizer, o sepulcro de Davi está aí até hoje, Davi morreu e o seu corpo se decompôs. Como profeta e como tipo messiânico, Davi proclama essa profecia. E essa profecia se cumpre em Cristo Jesus, o nosso Senhor ressurreto. Mas veja, irmãos, que até o crente do Antigo Testamento já tinha esperança da ressurreição. Porque há um sentido em que essa esperança é cumprida em Davi. Davi ressuscitará dos mortos. Ele há de ressuscitar, porque Cristo ressuscitou. Mas o corpo do nosso Senhor, irmãos, o corpo do nosso Senhor, a morte não pôde detê-lo. Não deu tempo de se decompor. Ele ressurgiu dos mortos. Veja o que diz o verso 11. Parece que esse verso é dito pelo nosso Senhor, mesmo tendo sido escrito 1000 anos antes dele. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi crê nisso. O salmista declara que o Senhor o fará ver o caminho da vida. Isto é, ele viverá perenemente, ele viverá em abundância continuamente. Essa é a promessa do Evangelho, irmãos. Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. É o que ele diz. Mas o que é vida em abundância? O que é vida em abundância? Vida em abundância não é apenas vida sem fim, mas vida na presença de Deus. Como diz o verso 11, em plenitude de alegria, em desfrute da presença divina de maneira pessoal e eterna. O salmista compreende que terá esse tipo de vida, uma vida intocável pela morte. É isso que ele crê. Ele viverá desfrutando das delícias de Deus perpetuamente. Certamente, irmãos, esse texto se aplica diretamente ao Messias, e isso é irrefutável à luz daquilo que o Novo Testamento. Os intérpretes do Novo Testamento assim o fizeram, e também toda a história da igreja interpretou. Existe um documento histórico que reúne os salmos e fizeram desenhos. Esse documento, no Salmo 16, tem o desenho do sepulcro vazio de Jesus Cristo. A igreja, esse é um documento do ano 1000 depois de Cristo. Então a história da igreja mostra que essa sempre foi a interpretação. A fé triunfante, irmãos, está firmada na esperança das promessas de Deus e, portanto, na esperança da ressurreição. E isso é algo muito verdadeiro para a fé cristã. É o fundamento da fé cristã. Por isso o credo dos apóstolos diz, creio na ressurreição dos mortos. Sem ressurreição não há perdão. Sem ressurreição não há esperança de vida eterna. Curiosamente, irmãos, mesmo sabendo dessa verdade, parece que alguns cristãos veem a ressurreição como um rodapé da fé cristã. E não é. Como se fosse algo que impactasse só o nosso futuro longínquo. Não, ele impacta o nosso dia a dia. Perceba que por essa esperança é que o salmista encontrou deleite no Senhor. Davi não ressuscitou dos mortos ainda, mas ele já encontrou deleite no Senhor, com base nessa esperança, nessa segurança, de que esse corpo pode se desfazer, mas Deus trará de volta esse corpo para que eu desfrute por toda a vida da sua presença. A ressurreição não é algo que deve ficar para trás, irmãos. Você diz que crê na doutrina da ressurreição, de que haverá ressurreição dos mortos, mas por que então você teme e sucumbe diante das adversidades dessa vida? Por que você declina com a seriedade na adoração? Tudo isso tem a ver com essa esperança da ressurreição, irmãos. Talvez seja porque a nossa fé não está bem firmada no Cristo ressurreto. Talvez a gente esteja esperando por Cristo só nessa vida.
E aí Paulo diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas eu quero dizer uma última coisa, meus irmãos. O triunfo da fé não é quando nós temos uma fé triunfante. O triunfo da fé, que foi o título do sermão e que eu não falei, o triunfo da fé, eu sempre falei fé triunfante. O triunfo da fé não é a fé triunfante. O triunfo da fé é Cristo ressuscitou. Esse é o triunfo da fé. Cristo ressuscitou. O triunfo da fé é a fé triunfante de Cristo e não a nossa. Por causa da obra de Cristo, por causa do triunfo de Cristo, irmãos, é que nós podemos ter uma fé triunfante. É por isso que nós precisamos andar diante de Deus e não precisamos temer o mal do mundo à nossa volta. Por quê? A fé triunfou em Cristo Jesus. Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Nós não precisamos temer os perigos, as doenças, as dores, os governos, a força da natureza. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. A fé triunfou. Porque a fé triunfou, Cristo ressuscitou. A vida já venceu a morte em Cristo Jesus. E nem mesmo a morte pode nos separar de Deus. Porque a fé triunfou em Cristo ressurreto, irmãos. Oremos. Ó Senhor, nós te bendizemos pelo teu grande amor com que nos amaste, pela obra perfeita do nosso Salvador, pela perfeição e beleza e glórias do nosso Salvador perfeito, quem a morte não pôde deter, aquele que não ficou abandonado na morte, cujo corpo não entrou em decomposição, ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está vivo. Este é o triunfo da fé. Cristo ressuscitou. E essa é a nossa esperança, Senhor. Por isso, oramos, clamamos ao Senhor, para que o Senhor nos conceda poder do Teu Espírito, para vivermos de acordo com essa esperança cristã, que deve nortear toda a nossa vida. Ó Senhor, opera em nós, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.